Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, o programa da Rede Alesp, onde você sabe todas as novidades do mundo jurídico, assuntos relacionados à cultura, educação, esportes. Hoje a gente vai falar com o Paulo Vieira da Rocha, um especialista em direito tributário, que vai conversar com a gente sobre a contribuição no imposto de renda. No início do ano a gente tem todas aquelas datas limites para fazer a entrega do imposto de renda. A gente vai contar um pouquinho sobre esses tributos, como funciona também essa arrecadação. Então, doutor Paulo, muito obrigada pela disponibilidade em participar do Alesp Conecta de hoje. Imagina, Carol, não há de que, é um prazer para mim e vai ser um prazer falar com seus telespectadores também. E como eu disse, né, no início do ano a gente tem toda a movimentação para a entrega do imposto de renda, mas o que poucos sabem, né, é quanto tempo de contribuição, em média, os brasileiros trabalham para pagar esses tributos, né? Então, anualmente, aí, alguns estudos que falam sobre esses dias trabalhados para o pagamento dessas cargas tributárias. Eu queria que o senhor falasse dos dados deste ano de 2021 que já foram disponibilizados. O que a gente tem em 2021 é um dado muito similar aos anos anteriores, que revelam que o brasileiro, ele, em tese, trabalha quase metade do ano para pagar tributos, tá? É importante frisar que esses dados, eles não se referem ao imposto de renda, eles se referem à carga tributária como um todo. Então, significa que quando a gente diz que mais ou menos 35%, há uma controvérsia nesses números entre 34%, 38%, vamos colocar em um número médio de 36%, quando a gente diz que mais ou menos 36% do PIB brasileiro se destina ao pagamento de tributos, se deduz, portanto, que mais ou menos 36% do tempo trabalhado de um ano se dedica a isso, mas não significa que estamos falando de imposto de renda. Não é que a gente tenha uma carga de imposto de renda de mais ou menos 36% e que, portanto, o trabalhador brasileiro pague imposto de renda de 36% ou algo próximo a isso. Significa simplesmente que, se mais ou menos 36% do PIB brasileiro se destina aos cofres públicos, significa que mais ou menos 36% dos dias do ano trabalhados pelo brasileiro, de forma direta ou indireta, se destinam ao pagamento de tributos. Eu falei de forma indireta porque a gente sabe que a maior parte da arrecadação de tributos no Brasil não vem do imposto de renda, vem dos chamados tributos indiretos. Perfeito. É importante também tirar, né, esse tipo de dúvida e confusão. O imposto de renda realmente é apenas uma parte de toda essa questão dos tributos e cargas tributárias aqui no nosso país. Mas o senhor falou aí que esse número de dias, né, trabalhados pelo contribuinte aí são cerca aí neste ano, né, a média de 149 dias. Isso aí vem numa base, como o senhor falou, dos últimos anos, essa média está estável, mas se a gente for pensar um pouquinho mais para trás, nas últimas décadas, né, esse número vem aumentando, né? Por exemplo, na década de 70, apenas 76 dias eram precisos para que o contribuinte fizesse, né, fechasse todo esse ciclo durante o ano. Eu queria que o senhor explicasse se há algum motivo para esse aumento gradual, se é normal da economia, se a gente saiu um pouco fora da curva ou se essa média está dentro do padrão. Tá. Sim, há razões para esse crescimento. Claro que pode haver alguma controvérsia a respeito de quais são essas razões, mas me parece que pelo menos uma parcela dessa explicação, ela está no crescimento do Estado. O Estado da década de 70 era muito diferente do Estado dos anos 2000, do Estado do ano de 2021. É um Estado que cresceu muito em termos de despesas e de responsabilidades que ele assumiu com a população, com o cidadão, especialmente no que se refere à ordem social, especialmente no que se refere ao tripé saúde, assistência e previdência social.
Então, ou seja, o tripé da Seguridade Social. Acho que a gente não pode comparar o nível de Seguridade Social oferecido pelo Estado brasileiro na década de 70 e o nível de Seguridade Social oferecido pelo Estado brasileiro hoje, com todos os déficits e problemas que essa Seguridade Social ainda tem. Eu arriscaria dizer que ela é muito superior àquela ofertada na década de 70. Além disso, talvez você me questione, ora, mas esse incremento na Seguridade Social não é proporcional a esse aumento da carga tributária. Que eu já ouvi isso algumas vezes. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação, porque quando a gente olha para esse incremento, eu acho que a gente tem que ver não apenas o que é oferecido hoje em comparação com a carga tributária, mas também o que se corrige hoje em relação ao passado. Porque é muito comum que se faça uma comparação do tipo, a carga tributária do Brasil é da ordem de 35% do seu PIB. Esta é uma carga tributária similar à de países muito desenvolvidos. E não é possível comparar os serviços públicos, a atividade estatal e a seguridade social oferecida por esses países e a oferecida pelo Brasil. Então há, de todo modo, um descompasso muito grande. Só que eu diria, acontece que o Brasil, aspas, talvez esteja pagando uma dívida muito grande de passado. Ou seja, é como se fosse assim, a falta de seguridade social no passado era tão grande, era tão intensa, que essa despesa hoje ela é muito elevada, não só para incrementar, não só para se oferecer o que se oferece hoje para as pessoas, mas para também tentar suprir, aspas, todos os desfalques do passado em relação à falta de seguridade social. Então é literalmente como se a gente ainda pagasse uma dívida do passado, eu diria. E acho também que existe uma questão aí a ser considerada. De novo, eu não estou aqui defendendo o modelo de Estado brasileiro, porque isso é uma opção que as pessoas têm que fazer quando fazem suas escolhas políticas, inclusive na hora de votar. Eu estou dizendo que este tamanho explica em parte o tamanho da despesa e, portanto, esse tamanho do Estado explica em parte o tamanho da despesa e explica em parte o tamanho da carga tributária. Agora, se a opção da população for por um Estado menor, mais enxuto, menos prestacional, vamos dizer assim, é claro que deixaria de haver essa explicação para o tamanho da carga tributária. Agora, a nossa carga tributária ela é alta só por conta disso? Obviamente que não. O Estado brasileiro gasta muito mal, desperdiça muitos recursos. O período da pandemia, inclusive, explica ou evidencia isso para a gente de forma muito evidente. Então, e aí não basta gastar mal, não basta desperdiçar muito, nós ainda enfrentamos, sabemos disso, problemas de corrupção e de desvio criminoso de recursos públicos que são assustadores. E os indícios disso acontecem praticamente todos os dias. Nós temos aí em curso uma CPI no Congresso Nacional, que em tese se dirigia a apurar problemas na condução da pandemia que nada, em princípio, tinha a ver com recursos públicos e já surgiram. Eu não estou dizendo que as coisas aconteceram, mas estou dizendo que já surgiram indícios de que ali também pode ter havido, no mínimo, uma tentativa de desvio de recursos públicos. Então, é claro, o país tem muito desvio, o país tem um Estado que gasta muito mal, que gasta de forma absolutamente ineficiente e ainda por cima pretende oferecer um nível de seguridade social hoje que, com todos os defeitos, me parece que é muito superior ao nível de seguridade social oferecido, por exemplo, na década de 70. Acho que isso talvez seja pelo menos a ponta do iceberg para explicar essa carga tributária, que de fato é muito superior a de países que concorrem com o Brasil por investimentos. É claro que a nossa carga é superior à do México, à do Chile, à da China, mas os serviços estatais oferecidos pelo Brasil, me parece, também são superiores aos oferecidos pelo Chile, pelo México, pela China.
Paulo, exatamente, né? No ranking, pelo menos, dos países, né, quando a gente fala desses dias trabalhados, a média de 149 dias anual, o Brasil aí está próximo desses países desenvolvidos, e você explicou agora um pouco o motivo, né, disso, né? E, de fato, esse tributo a gente espera que seja de um retorno à sociedade. E aí também há um estudo que diz que exatamente, eu até vou verificar aqui a fonte do IBPT, né, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que ele faz um levantamento sobre esses 30 países com maior carga tributária, e o Brasil está em último lugar nesses 30 países quando a gente fala em retorno à sociedade. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que seria esse retorno, se de fato se são esses serviços prestados para a população e se de fato tem como melhorar esse retorno à sociedade. Como isso pode ser feito, né? Bom, o ponto é quase que uma comparação covarde olhar para o Brasil e comparar os serviços estatais oferecidos pelo Brasil e os serviços estatais oferecidos pela Noruega, pela Suécia, pela Finlândia, né? Enfim. A questão é que, de fato, o Brasil tem uma carga tributária similar a desses países e oferece serviços estatais muito inferiores aos serviços estatais oferecidos por esses países. Mas é aquilo que eu falei, eu vou me valer aqui de uma figura de linguagem que talvez tenha um cunho didático relevante. Imagina embora seja trágico o meu exemplo, tá? Imagina uma criança muito, muito, extremamente subnutrida. Ainda que essa criança tenha, vamos supor que ela tem um nível de nutrição que, um exemplo, está, nem sei se isso é possível, se uma pessoa vive assim, tá? Mas 50% abaixo do ideal. Imagina que essa criança tenha um incremento na sua nutrição e fique 25% abaixo do ideal. Você concorda que ela teve uma melhoria brutal? Mas não significa que a situação dela esteja boa. Ela ainda está 25% abaixo do que é o ideal. Então, eu acho que países em desenvolvimento como o Brasil e como diversos outros exemplos que eu citaria, têm esse problema. O déficit é tão grande, mas tão grande, que por mais que você melhore muito, 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 você ainda vai estar longe do ideal. Ou vou te dar um outro exemplo. Imagina que uma pessoa, para jogar basquetebol, o ideal é que ela tenha no mínimo, sei lá, 1,95 m de altura. E eu tenho um adolescente que é louco para jogar basquete, mas ele mede 1,60 m de altura. Ainda que ele faça um tratamento mágico, sei lá das quantas, e ele cresça para ter 1,85 m de altura, eu vou dizer para você que ele cresceu demais, de uma maneira espantosa, brutal, como não se poderia esperar. Mas ele ainda está longe daquele 1,95 m necessário para jogar basquetebol. Eu nem sei se a altura necessária, considerada ideal, é essa. Claro que eu estou falando isso de forma exemplificativa. Mas eu acho que é mais ou menos essa visão que a gente tem que ter do Brasil. Eu acho que o nível de seguridade social, de serviços sociais oferecidos pelo Estado brasileiro nas últimas décadas evoluiu muito. Ainda assim, ele está muito abaixo desses países e provavelmente vai continuar abaixo por muitos anos. Agora, a forma de dar mais retorno à sociedade, me parece, não é nem, por enquanto, incrementar isso, porque já houve uma melhoria muito grande. Talvez o foco maior agora seja a despesa, é olhar para a nossa despesa, porque também tem um ponto muito importante, que eu tive um professor de direito tributário, professor Alcide Jorge Costa, na minha opinião, um dos maiores tributaristas que já existiu no Brasil, e que dizia mais ou menos o seguinte: não adianta a gente discutir justiça tributária se não discutir justiça financeira ou orçamentária. Ou seja, o que ele queria dizer não adianta ter o sistema de tributos mais justo e equânime do mundo se a despesa for muito injusta. Então não adianta você arrecadar mais dos mais ricos e nada dos mais pobres se esses recursos não se voltarem, por exemplo, aos mais pobres. Esse que é o ponto. Talvez a gente precise muito mais olhar para a despesa do que olhar para a receita, do que olhar para os tributos, entendeu? Não estou dizendo que o nosso sistema tributário não tem defeitos, ele tem muitos defeitos, mas em termos de retorno para o Estado é um problema de despesa, não de receita.
Perfeito. E, doutora, a gente tem aí em tramitação no Congresso, né, a nível federal, reforma do imposto de renda, discussão da reforma tributária, que já vem aí há muitos anos, né, com essa discussão, também debate. Queria que o senhor falasse aí da opinião do senhor quanto a essas reformas, né? Claro, a reforma do imposto de renda, como a gente falou, é só uma pequena fatia aí dessa questão tributária e também uma pequena fatia da reforma tributária, mas eu queria que o senhor explicasse aí para o nosso telespectador se de fato, na sua opinião, uma reforma, seja no imposto de renda, seja uma reforma completa de maneira tributária aqui nos nossos tributos, podem aliviar essa questão, ajudar também na melhora do retorno à sociedade? Bom, a gente tem basicamente duas perspectivas de reforma tributária no Brasil. Uma voltada à reforma da tributação sobre o consumo no Brasil, e aí eu estou falando basicamente de duas propostas de emenda à Constituição, a PEC 45 e a PEC 110, que basicamente tentam unificar todo o emaranhado de meia dúzia quase de tributos que incidem de maneira absolutamente caótica e assistemática sobre o consumo e sistematizá-los num único tributo, num imposto sobre valor agregado, num imposto sobre bens e serviços. A nomenclatura preferida não vem muito ao caso. E a gente tem agora uma outra perspectiva de reforma tributária que, diferentemente da tributação sobre o consumo, se dirige a revisar ou a reformar o nosso sistema de tributação sobre a renda. Eu me considero um entusiasta de uma reforma sobre a tributação do consumo. A primeira perspectiva. Eu acho que o Brasil precisa muito de uma reforma da tributação sobre o consumo. Não que eu concorde plenamente com as duas propostas aí que estão principalmente como protagonistas, mas sobre a necessidade de reformar, eu considero essa necessidade extrema. Até porque existe uma opinião que eu respeito bastante de muitos acadêmicos que é contrária a essa reforma da tributação sobre o consumo, que diz mais ou menos o seguinte: não adianta a gente achar que precisa reformar os tributos sobre o consumo porque eles têm muitos defeitos, se a maioria desses defeitos não está nas regras constitucionais sobre o tema. São defeitos que decorrem do descumprimento sistemático dessas regras, muitas vezes avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que eles dizem é: como é que a gente pode querer reformar a Constituição no que se refere à tributação do consumo, se a gente nem sabe como ela funcionaria na prática se ela fosse aplicada e respeitada? Então eu não posso enxergar como defeituoso algo que eu nem sei como é, se praticado efetivamente. Só que o meu ponto mas não ser praticado efetivamente também é um defeito. Ou seja, não adianta a gente ter um sistema que é muito bom no texto constitucional, mas que por alguma razão de ordem social, política, antropológica, não consegue ser respeitado. Então, basicamente por isso, eu tenho sim uma posição bastante favorável a uma reforma da tributação sobre o consumo. Sobre essa reforma mais recente que se vem propondo em relação à tributação sobre a renda, de forma direta e clara, eu não poderia ser mais contrário. Primeiro porque o surgimento dessa reforma em relação ao imposto de renda, ela se baseia em um discurso absolutamente falacioso. Em que contexto, na minha opinião, surgiu essa reforma? Aliás, foi o discurso que eu vi na mídia o tempo inteiro. Vi muito, inclusive, essa menção. Dos países da OCDE, somente 3, dentre eles o Brasil, não tributam dividendos. O mote da reforma foi: precisamos tributar dividendos. Só o Brasil e mais 2 países dentre os membros da OCDE não tributam dividendos. Bom, vamos analisar esse discurso de mote dessa reforma para perceber o quanto, na minha opinião, ela é absolutamente falaciosa. Ela é retórica. Bom, dos países membros da OCDE, o Brasil é um dos únicos 3 que não tributa dividendo. Bom, em primeiro lugar, o Brasil não é membro da OCDE. Em segundo lugar, por que o Brasil não é membro da OCDE? Porque a OCDE é uma organização internacional composta majoritariamente por países desenvolvidos. Portanto,
a visão da OCDE sobre a economia global, a política fiscal da OCDE em geral, é uma política fiscal pautada pela perspectiva de países desenvolvidos. Então, talvez por isso o Brasil não faça parte da OCDE. O Brasil não é um país desenvolvido. O Brasil pode ter interesses e prioridades de política econômica, de política fiscal, diferente das prioridades que hoje estão em voga na OCDE. Então, o Brasil não é membro da OCDE, talvez haja uma razão bastante plausível para explicar por que o Brasil não é membro da OCDE. E, além disso, vamos olhar os países membros da OCDE que tributam dividendos. É verdade, no âmbito da OCDE, a grande maioria dos países tributa dividendos. Acontece que essa grande maioria de países que tributa dividendos na OCDE, no foro que é a OCDE, tributa as pessoas jurídicas em alíquotas muito inferiores à do Brasil. Ou seja, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tributam dividendos, ou seja, quando recebidos, por exemplo, pela pessoa física? Sim. Só que o imposto de renda dos Estados Unidos é da ordem de 20%, mais ou menos de 20% do lucro da pessoa jurídica. O do Brasil é 34%. Então você vê como, no fundo, uma coisa compensa a outra? A gente não tributa dividendo quando ele é recebido pela pessoa física, mas esse dividendo é o lucro da pessoa jurídica, que foi tributado a 34%, enquanto na maioria desses outros países que tributa dividendo, ele é tributado a 20%, a 25%, por exemplo. Então, no fundo, é a mesma renda. A diferença é uma opção jurídica entre tributar na pessoa jurídica, quando ela ofere o lucro, ou na pessoa física, quando ela recebe esse lucro sob a forma de dividendo. São momentos diferentes. Então, o que você tem que considerar não é tributar ou não o dividendo, é o global, entre pessoa física e jurídica, quanto daquela riqueza é tributada. E a do Brasil é tributada a 34%. Só que essa tributação é toda concentrada na pessoa jurídica. Então, eu sei que hoje esse erro já foi apontado e fizeram alguns ajustes, porque num primeiro momento, essa tributação dos dividendos tinha como contrapartida uma redução ínfima na tributação da pessoa jurídica. Ou seja, eu vou tributar na pessoa física, mas proporcionalmente o que eu vou reduzir na tributação da pessoa jurídica é mínimo. Eu sei que isso já foi minimamente melhorado nos substitutivos, nas novas propostas que estão sendo apresentadas dessa reforma, mas eu estou falando isso para mostrar o quanto, no ponto de partida, o equívoco já era muito grande. Sem falar que um dos maiores problemas de tributação sobre a renda no Brasil diz respeito a um outro tema. Diz respeito, por exemplo, à tributação em bases universais. O Brasil, para o tamanho da sua economia, é um país que praticamente não tem empresas multinacionais. Qual será que é a razão disso? O Brasil tem um sistema tributário que desestimula ao máximo que empresas brasileiras se internacionalizem. Por quê? Porque o Brasil penaliza. O Brasil tem uma tributação da renda que penaliza, como em quase nenhum outro país do mundo acontece, as empresas brasileiras multinacionais. Elas não conseguem, elas têm uma dificuldade enorme de competir no mercado internacional por conta dessa penalização que não existe em outros países. Não por isso que hoje algumas empresas multinacionais originariamente brasileiras fizeram o que a gente chama de inversões e deixaram de ser empresas brasileiras. Hoje tem o seu capital alocado, o capital controlador, majoritário, em outros países. Não são mais empresas brasileiras, não são mais multinacionais brasileiras. Isso era um tema para ser enfrentado numa reforma tributária de imposto de renda e, curiosamente, está fora da reforma. E, Paulo, quando a gente tenta, né, usar o olhar do contribuinte, né, que trabalha aí esses 49 dias para fazer o pagamento de tributos, a gente pensa exatamente nesse retorno da sociedade, né, que é o mais esperado. A gente entende, conversando com o senhor, essa questão das despesas, né, mas não podemos deixar de falar do retorno da sociedade, que é o que a nossa população mais cobra, né, do uso aí desses tributos. Paulo, agradeço muito a sua participação, deixo um espaço final, se o senhor quiser deixar alguma consideração final também para o nosso telespectador, o senhor pode ficar à vontade.
Carol, se eu puder deixar uma colaboração final para reflexão, eu vou me valer mais uma vez de um exemplo do professor Alcide Jorge Costa, que ele usava esse foco que a gente precisa ter na despesa pública para buscar o retorno para a sociedade, com um exemplo que foi o seguinte. Ele dizia que no passado, numa determinada gestão municipal de São Paulo, colocaram-se umas palmeiras imperiais caríssimas na Avenida Faria Lima. E houve uma contestação por parte da sociedade muito intensa sobre eficiência no gasto público, desperdício de recursos públicos, afinal aquilo eram plantas caríssimas para se colocar numa via pública, tendo tantas outras necessidades de despesa no município de São Paulo. E a gestão municipal à época respondeu o seguinte, gente, é absolutamente justificável gastar essa dinheirama toda com essas palmeiras, porque vocês não fazem ideia do IPTU que as pessoas ou as empresas pagam nessa região aqui, que era a Avenida Faria Lima. Percebam o que está por trás dessa frase. Eu cobro muito imposto, aspas, de quem tem mais capacidade contributiva, só que eu acabo gastando com quem tem mais capacidade contributiva. Então, esse exemplo ele evidencia isso. Não adianta você cobrar muito imposto de que tem mais riqueza se os gastos do Estado se voltarem para essa parcela. É por isso que eu hoje, embora seja um apaixonado por direito tributário, seja professor de direito tributário, muitas vezes eu lembro que para esses problemas que a gente está discutindo, o mais importante não é o direito tributário, é o direito financeiro. Não é olhar para como o Estado arrecada, e sim para como ele gasta. Porque é no retorno para a sociedade, que é o tema principal, né, da sua entrevista, é no retorno para a sociedade que está o problema. E o retorno para a sociedade significa despesa pública. A população precisa olhar para a despesa pública. Perfeito. Muito obrigada, Paulo, pela participação na LESP Conecta de hoje. A gente falou sobre alguns dados, né, e levantamentos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Falamos aí sobre os dias trabalhados, essa questão do retorno da sociedade, entender um pouquinho como funciona essa parte da carga tributária aqui no nosso país. E a todos vocês que acompanharam a LESP Conecta de hoje, meu muito obrigado. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!